Olá, gente, eu sou o pastor Daniel de Paula, sejam muito bem-vindos a esse canal e a esse vídeo. Nós vamos conversar aqui sobre aquela desculpa antiga que a gente tem de dizer: "Ah, mas Deus não quer me libertar." E aí você traduz para o seu problema que você acha que Deus não quer te libertar. "Ah, Deus não quer me libertar desse vício, Deus não quer me libertar desse pecado, Deus não quer me libertar dessa mentira, desse hábito, desse comportamento." E aí, quando a gente começa a dar essa desculpa, daqui a pouco a gente também fala o seguinte: "Ah, o que eu posso fazer? Deus me fez assim. Deus me fez assim, nervoso, nervosa. Deus me fez assim, estressado, estressada. Deus me fez assim, com essas dúvidas, com esses questionamentos. Deus me fez assim, com essa sexualidade. Deus me fez desse jeito. Não tem como mudar. Ele me fez assim, ele me aceita." E aí a gente até brinca, né? Aquele meme que tem no Instagram e outras redes sociais. O seguinte: Deus fazendo a minha mãe, Deus fazendo o meu pastor, Deus criando o meu irmão, Deus me criando. Aí joga lá, paciência, força, vida fitness. E aí você fica ali brincando como se Deus fizesse um negócio desse. É óbvio que eu sei que é brincadeira, não estou aqui condenando a brincadeira, etc. Mas o problema é que isso acaba virando uma realidade na vida de muita gente, achando que a pessoa é o que é porque foi, entre aspas, culpa de Deus de tê-la feito desse jeito. Mas é justamente o contrário. Existem coisas na Bíblia que dependem só de Deus. Tem coisa que só Deus pode fazer. Mas você vai perceber que Deus convida, em alguns episódios da Bíblia, ele convida um dos seus escolhidos, uma das pessoas, homens e mulheres, a realizar, a criar e a fazer junto com ele, num trabalho de coparticipação. Então, por exemplo, Deus criou o mundo, não tinha como o ser humano fazer o que Deus fez, né? Ele criou o mundo pela palavra, e a palavra de Deus vai dizer que ele sustenta toda a criação pela palavra. Então, assim, não tem como a gente fazer aquilo. Mas depois que está tudo pronto, tudo bonitinho, Deus convida a sua criatura, Adão, né, para cuidar daquele jardim juntamente depois ali com a sua esposa Eva. Então, um trabalho de coparticipação, ou seja, já fiz o jardim, já está tudo pronto, já tem alimento, já tem como as árvores, né, se manterem, porque não tinha chuva, mas elas eram regadas pela raiz embaixo, passava ali, né, uma água por baixo ali regando, enfim. Ou seja, já estava tudo pronto para Adão e Eva. E Deus os convida para um trabalho de coparticipação, ou seja, é responsabilidade de vocês cuidarem desse território, é responsabilidade de vocês manterem a ordem, é responsabilidade de vocês. E aí tem gente que vai falar assim: mas eu não acredito em Adão e Eva, não sei o quê. Então você traduz na sua cabeça o seguinte: que os primeiros seres humanos foram convidados a ter um trabalho de coparticipação com o Senhor. Então, quando a gente vai adiante, nós temos ali a história de Abraão, por exemplo. Eu estou dando esses exemplos aqui para você não falar assim: pegou um versículo sem contexto, só para falar disso, para me condenar. Não estou condenando ninguém. É para a gente entender como que funciona. Deus se revela pela palavra. Então, a gente está indo na palavra de Deus para conhecer como é que Deus funciona e como que Ele quer que a gente corresponda a isso. Então, eu estou pulando lá para a história de Abraão. Deus faz uma promessa: vou fazer de você pai de multidões, mas sai da sua terra, da sua parentela. Ou seja, é uma condição. Eu quero te abençoar, eu vou te abençoar, eu já estou te abençoando. Mas para que você possa viver o cumprimento dessa promessa, sai da sua terra, do meio de seus parentes, para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, é um trabalho de coparticipação. A bênção, Deus já tinha falado que ia dar. A promessa, Deus liberou sobre a vida dele. Mas se ele não saísse do território dos parentes dele, ele não viveria o que Deus prometeu. Então é um trabalho de coparticipação. Abraão teve que ouvir a voz de Deus e ir caminhando em obediência. Teve coisas no meio do caminho que Abraão não gostou? Sim. Ele não gostou de ter passado pelo Egito, por exemplo. Mas ele passou porque do território onde ele estava passando fome. E aí ele foi para o Egito. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tá vendo? Deus levou ele para passar fome no território. Negativo. Quem se precipitou para ir para o Egito foi o Abraão.
Ele poderia muito bem ter erguido um altar e falado com Deus: Deus, essa cidade que o Senhor colocou a gente aqui está complicado. Eu tenho certeza que Deus proveria o alimento. Enfim, então ele foi lá para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele não gosta do que acontece, porque a esposa dele era muito bonita e os reis, imperadores, faraó, ali no Egito, né, eles acabavam tomando essas mulheres para si e matavam os maridos. Era a cultura daquela época. Tá escrito isso na Bíblia, mas Deus nunca aplaudiu isso não, tá, gente? Tá escrito ali porque ali é a história de um povo, tá? Não significa que Deus está aplaudindo isso. E aí o que acontece nesse momento? Abraão mente. No meio, ou seja, da caminhada dele com o Senhor, ele quebra um princípio. Ele mente para se proteger e tem todo aquele rololô. Então depois você vai lá na Bíblia e complementa essa história para você ler. Então, assim, é um trabalho de coparticipação. Mesmo Abraão errando, com as suas limitações, com as suas dificuldades, ele foi caminhando. E ele sofria a consequência dos seus atos, das suas mentiras. E também do plano de Sara de fazer com que Abraão tivesse um relacionamento com a sua escrava Agar e ali saísse uma descendência. Eles não estavam com paciência para esperar o que Deus tinha liberado. Ele vai lá e faz um trato. Ó, o filho que vai nascer de você vai ser meu. Só que quando Ismael nasce, não é nada disso, né? Agar acaba se afeiçoando e Sara acaba rejeitando Ismael, porque durante a gravidez, Agar ficava tentando provocar Sara, provocando com ciúmes, já que ela estava com o marido dela. Enfim, né? Então são consequências. Então Abraão sofreu consequências, sofreu muitas consequências, mas ele viveu o cumprimento da promessa. O filho dele nasceu ali, o filho com Sara, que é Isaac. Isso também é uma prova da misericórdia de Deus, porque Deus podia ter falado: Abraão, você mente muito, Abraão, você não acredita no que eu falo, você está fazendo trato com a tua esposa para nascer criança, eu não falei nada disso para você, eu falei que seu filho vai ser com a Sara, você está inventando coisa, olha, não dá não, nossa parceria é muito complicada, você é um cara muito ansioso, você quer se precipitar para as coisas, quando já está com problema tu já quer sair, eu mandei tu não levar nenhum parente, você levou o seu sobrinho, então quer saber de uma coisa? Você continua com a sua vida que eu continuo com a minha. Deus podia ter feito isso? Podia, mas aqui está uma prova da misericórdia de Deus. Então Deus continua com a sua parceria com Abraão, mesmo Abraão errando, mas Abraão reconhecia esses erros, etc. Então há um trabalho de coparticipação na minha vida e na sua vida. Existe isso. Tem coisas que só Deus pode fazer. O que Deus só pode fazer? Nos convidar para a salvação. Não tem como o ser humano ser salvo sozinho, do nada. Aí eu vou me salvar. Não tem como. Isso não existe na aplicação espiritual, conforme está na Bíblia Sagrada, na nossa fé cristã, daquilo que sai da boca de Jesus, o nosso mestre, o nosso líder. Não tem como uma pessoa se salvar sozinha. Então Deus faz o quê? Ele nos convida para a salvação. Oferece a sua graça. Ele nos convida, bate na porta. Então, quantas vezes aí você já foi incomodado ou sensibilizado com louvor, com uma mensagem, com uma palavra, mas às vezes lá você ainda era criança, adolescente, ou até na fase adulta você foi resistindo, mas teve um momento que você se rendeu. Então, nesse período que nós estamos nessa terra, Deus continua batendo no coração de muitas pessoas para que elas possam recebê-lo como único e suficiente Salvador. Enfim, salvação só Deus pode dar. E aí, quando nós somos salvos por Deus, nós entramos ali com arrependimento e fé e passamos a ser justificados pela nossa fé e entramos também na regeneração, que é a mudança do nosso entendimento. E mudança de entendimento não é um sinal automático para a mudança de comportamento. Então se liga nisso aí. Quando nós somos salvos, nós somos justificados pela nossa fé, nós somos declarados justos e também nós somos regenerados, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e ele muda o nosso entendimento. Perfeito, o Espírito Santo fez isso. Agora você sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que quando você peca, você se sente mal, porque você foi regenerado. A sua mentalidade, ela começou a ser transformada ali na sua salvação, quando você foi salvo. Agora, isso não é um sinal automático de mudança de comportamento. Por quê? Eu sei que beber refrigerante todo dia faz mal. Eu tenho essa informação. A minha mente já está regenerada quanto ao mau uso do refrigerante, o mau uso do chocolate, dos doces em excesso, da comida com muita caloria, com muita fritura, com muita gordura. Eu já tenho essa informação.
eu já estudei sobre isso, ou seja, a minha mente já está regenerada, e aí quando eu como com culpa, sabendo que eu não posso fazer aquilo, a gente já sabe que não pode engolir a comida rápido, igual um doido, tem que mastigar lentamente, etc. E aí você tem que ter um café da manhã reforçado, um almoço com bastante legumes e verduras, ou seja, você tem informações, a sua mente está regenerada quanto ao assunto da alimentação saudável, você já tem uma transformação nesse sentido. Quanto ao exercício físico, sobre também ficar muito tempo no celular, ou seja, a sua mente já está regenerada sobre vários assuntos. Eu não estou colocando aqui assuntos espirituais, eu quero que você entenda que a gente faz isso no dia a dia. Mas só pelo fato de você ter aquela informação, você já mudou o seu comportamento? Não. Aí é uma decisão mesmo quando eu não quero. Aí eu não quero ir para a academia, mas eu tenho uma informação e eu quero ser transformado por essa informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou, mesmo sem vontade, eu vou lá para a academia. Eu tenho uma informação que eu estou ficando muito estressado. E eu queria saber por que eu estou muito estressado. Aí você vai lá fazer terapia. Tem gente que já sabe que é muito estressado, já sabe que é muito intransigente, já sabe que é uma pessoa, né, que quando chega parece que sai um veneno, uma energia ruim. Então, assim, mas não muda. Não faz nada para mudar. Continua intransigente, continua chato, continua perturbado. Agora, tem gente que tem essa informação, mentalidade regenerada e vai correr atrás dessa transformação de atitude. Mudança de hábito, mudança de comportamento. Mesmo que naquele momento eu não esteja preparado de forma madura para lidar com aquilo, mas eu preciso começar. Então, tem que ter esse start, tem que ter esse começo. E esse trabalho de mudar o comportamento, de mudar a atitude, sou eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer, ok? Então, o Espírito Santo já está morando em você. Eu estou falando aqui com pessoas que já se converteram, pessoas que já se entregaram para Jesus, conforme está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu estou falando aqui com filhos de Deus, que têm Jesus no coração, que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador, que confessam com a boca que Ele é Senhor e crê no coração para a justiça. Ou seja, eu estou falando com essas pessoas convertidas. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Deus não te deu 20%, 15%, 70% do Espírito Santo dele. Deus te deu 100% do Espírito Santo. Já está aí. Você já tem as armas espirituais. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, os calçados, né, que você vai vestir para o Evangelho da paz, o cinturão da verdade. Você já tem as armas espirituais. Você já tem aí. Está com você. Você também já sabe das disciplinas espirituais, a oração e o jejum. E a leitura da palavra é uma disciplina. A ação de graças é uma disciplina, ter uma vida de gratidão. Você já conhece tudo isso. Ou seja, a sua mente já está regenerada. Você sabe quando você está errado. E aí depois de um tempo você pede perdão para Deus, você sabe que está errado. Como é que você sabe que você está errado? Porque a sua mente está regenerada. Como é que você sabe que você pecou e aquilo entristeceu o Espírito Santo? Porque a sua mente está regenerada. Mas agora eu tenho que fazer bom uso dessa mente regenerada. Então eu vou usar essa informação que eu já tenho, as disciplinas espirituais que Deus já me deu, as armas espirituais que Deus já me deu, o Espírito Santo que já mora em mim. Então eu vou usar todos esses recursos, todas essas funções para fazer o quê? Como está em Romanos capítulo 12, versículo 2, renovar a minha mente. Opa, então tá aí. Quem é que tem que renovar a minha mente? Sou eu mesmo. Deixem, né, que o Senhor os transforme pela renovação do entendimento. Quem tem que deixar ser transformado? Sou eu, é você. Então não tem esse negócio de, Deus não quer me libertar, Deus me fez assim, Ele entende. Não, é por coparticipação esse trabalho aí. Você tem que andar junto nesse processo de santificação. É você que tem que renovar a sua mente. Outra coisa, enchem-se do Espírito, como está lá em Efésios capítulo 5. Enchem-se do Espírito, enchem-se. Quem é que tem que se encher? Eu e você. Não é o Espírito que tem que me encher, ele já mora em mim. Ele já mora em mim. Há uma guerra dentro de mim agora de carne contra o Espírito. Ou seja, isso já acontece. Agora eu estou dando mais ibope para quem? Aí é que fica aquela questão. Aí vem a decisão, o querer. Não é só aquela vontade. Eu tô com uma vontade dá e passa. Agora, quem quer alguma coisa vai correr atrás dessa transformação. Você já tem os recursos espirituais, então falta agora a querência, né? Falta você ir atrás disso. Você se esforçar para isso. Não é você botar a culpa em Deus. Deus não quer. Não, é você que não quer. É você que não quer. Você não quer lutar.
Você não quer guerrear, e a Bíblia vai dizer que a nossa luta é contra o quê? Principados e potestades. Você que não está afim de lutar no mundo espiritual. Aí vem com essa desculpa que Deus não quer te libertar. A Bíblia, ela vai falar sobre isso, dessas responsabilidades que eu preciso ter. E aí em Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai dizer também que quem vive pelo Espírito não vive mais satisfazendo os desejos da carne. Lá em Romanos capítulo 7, a gente vê aquela questão, né, da guerra dentro de si, aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo, e o que eu não quero fazer acabo fazendo. Tem aquela luta lá que o apóstolo Paulo fala. E também tem outros versículos lá em Romanos 13, que vai falar que nós devemos nos revestir de Jesus Cristo para não satisfazer os desejos da carne, aqueles maus pensamentos. Quem é que tem que se revestir de Jesus Cristo? Não é Deus, não é o Espírito Santo e nem Jesus. Sou eu, é você. Então, assim, se eu não me revisto de Jesus Cristo, eu vou continuar caminhando de acordo com os meus maus pensamentos. Então, para com essa desculpa de ficar falando que Deus não quer te libertar e que Ele não está afim de te libertar e que Ele te fez assim. Ah, Deus me fez assim com esse temperamento. Ah, Deus me fez assim com essa sexualidade. Deus me fez assim com esse desejo. Deus te fez para glorificar o nome dEle. E por causa do pecado que entrou no mundo, a responsabilidade também de consertar essas coisas é minha e é sua. Deus já estabeleceu a paz. Qual é a paz que Ele estabeleceu? Jesus Cristo. Agora, é minha responsabilidade caminhar nesse estabelecimento de paz que o Senhor Deus instaurou para que nós possamos ser livres da escravidão do pecado e caminhar debaixo da orientação dele. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.